Vice-Vítima Hidrosiá, como vão vocês? Tudo bem? Híbrido, elétrico, combustão, híbrido plug-in, isso também confunde a sua cabeça? Fique comigo que nesse vídeo eu estarei explicando essas nomenclaturas e esses motores. Meu nome é Anderson Gomes, esse é o canal Cockpit e depois da vinheta, motores aqui no canal. Bem, gente, eu sou de uma época, e a maioria das pessoas que veem meus vídeos no canal são de uma época em que, quando você escolhia um carro, a sua preocupação era saber se ele era a álcool ou a gasolina. Quem morava lá na Europa, ou gasolina ou diesel. Mas a indústria automotiva evoluiu bastante, as motorizações, por causa de N fatores, a questão do nível de emissões de poluentes se tornou bastante rígida, então eles tiveram que arranjar estratégias para criar novos motores que poluíssem menos. Nessa onda vieram os carros híbridos e os carros elétricos. Se você fica confuso com tanta opção, é híbrido plug-in, leve, híbrido full, elétrico, combustão, seja o que for, nesse vídeo eu estarei te explicando como funciona. Não serei tecnicista, nada disso. Estarei explicando da forma mais simples possível como é o funcionamento desses motores. Mas, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, isso vai me ajudar pra caramba, vai fazer com que o canal cresça e apareça. Ele está começando agora e é a sua inscrição que me dá o combustível para continuar produzindo conteúdo para vocês. E já acelera o dedo no botão do like para que ele apareça ali no menu lateral do YouTube. Sem mais delongas, vamos aos motores. Bom, ao motor a combustão não tem segredo, é o que todo mundo conhece. Ele gera energia através da queima do combustível, a mistura oxigênio e o combustível vai gerar energia lá. Esse motor pode ser a diesel, pode ser álcool, pode ser gasolina ou pode ser flex. Tem hoje no Brasil, a maioria dos carros saem, os carros que são fabricados no Brasil, a grande maioria sai com motores flex. E os carros que vêm importados vêm com motores a gasolina. Motores a diesel só são permitidos no Brasil, por lei, para veículos utilitários, caminhões, picapes, ônibus e assim vai. Então, não tem segredo nessa parte dos motores a combustão. Do outro extremo, nós temos os motores elétricos, que apesar de estar na crista da onda atualmente, os motores elétricos vêm de muito tempo mesmo. O primeiro boom, vamos assim dizer, de motores elétricos aconteceram ali nos anos 70, com a crise do petróleo, e viu-se a necessidade de criar novos motores, uma nova tecnologia que não dependesse tanto assim dos combustíveis fósseis, não dependesse tanto do petróleo. Porém, no passado, os carros tinham um design estranho, vamos assim dizer, no mínimo, e a autonomia era ridícula. Se hoje você acha que os carros elétricos têm autonomia ruim, antes era pior ainda, coisa assim de 170 quilômetros e o tempo de recarga gigantesco. E não tinham as baterias tecnológicas que temos hoje, então usavam baterias de chumbo mesmo, então era um problema danado. Houve uma evolução nos carros elétricos e hoje eles estão se popularizando graças a BYD
e a Raval, que trouxeram carros elétricos, isso no Brasil. Trouxeram carros elétricos a um preço mais acessível, com bastante aspas. O motor elétrico, ele não precisa de ser abastecido com combustível fóssil ou combustível biodegradável, ele é abastecido com energia elétrica, não tem tanque de combustível, a carga fica numa bateria, é como se fosse um celular. Você coloca ele para carregar na tomada, abasteceu, você usa. Descarregou, coloca na tomada de novo. Simples assim. Qual que é a desvantagem do carro elétrico hoje? A autonomia é uma desvantagem, porque para você encontrar um carro elétrico com uma autonomia muito grande, depende do tamanho da bateria. Então, quanto maior a bateria, mais caro o carro fica. Então, carros elétricos que têm autonomia de 500, 600 quilômetros, são carros muito caros. A maioria dos carros elétricos hoje estão com a sua autonomia em 400, forçando muito a barra, até uns 300 quilômetros por carga. Então, viajar com um carro elétrico se torna complicado. São ótimos para o trânsito urbano, mas para viajar fica complicado. E outra, carregar também é um problema do carro elétrico. Se você não achar um carregador rápido ou um ultra rápido, você vai gastar horas para carregar a bateria do carro completamente. Um carregador elétrico você pode gastar de 20 a 30 minutos, dependendo do carro e da capacidade de recarga do veículo. Enfim, os carros a combustão, o principal problema deles é a emissão de poluentes, que é alta, e as montadoras estão fazendo verdadeiros malabarismos para conseguirem acatar as normas de emissões de poluentes, que são cada vez mais rigorosas, não só no Brasil, como na Europa também. Nesse cenário, surgiram os carros híbridos, que é aqueles que geram mais confusão na cabeça das pessoas atualmente. Porque dentro dos carros híbridos, o que é um carro híbrido? Ele tem um motor a combustão e um motor elétrico. Então ele é abastecido com o combustível, pode ser flex, pode ser gasolina, e também é abastecido com energia elétrica. Então ele tem um tanque de combustível e tem uma bateria, tem um motor a combustão e tem um motor elétrico. Por isso chamado híbrido. E dentro dessa categoria dos híbridos, existem 3 tipos de híbridos. O que me motivou a lançar esse vídeo foi que há pouco tempo a Fiat lançou o seu Pulse e o seu Fastback com a legenda assim, híbridos. Mas no caso dos carros da Fiat, eles são híbridos leves. Então gera uma confusão na cabeça das pessoas. Quem não está inteirado a respeito do mercado automotivo, que não acompanha isso, né, o consumidor comum, que não acompanha totalmente isso, ele pode ficar perdido. E até você mesmo, que se ocupa no seu trabalho e não tem tempo de ficar pesquisando a respeito dessa situação, a respeito dos motores, pode ficar um pouco perdido. E aí eu me motivei a gravar esse vídeo. Então, voltando, os híbridos, ele tem o híbrido leve, o híbrido full e o híbrido plug-in. Cada um deles tem uma característica. Eu vou começar pelo mais comum, e é aquele que está no mercado há mais tempo no Brasil, que é o híbrido full. É muito comum nos carros da Toyota e também nos carros da Honda. Elas usam, se bem que o sistema da Honda de híbrido é um pouco diferente da Toyota, mas eles são híbrido full do mesmo jeito. O que é um híbrido full ou híbrido pleno? É aquele carro híbrido que ele não precisa ser carregado na
tomada de casa ou do wallbox. Mas ele não é um carro elétrico? Ele não precisa de eletricidade? Como é que carrega então se ele não precisa ir para a energia elétrica, não precisa ir para o wallbox? Então, o funcionamento do motor a combustão gera energia para carregar a bateria do carro híbrido full. Então, toda vez que você usa um motor a combustão, você gera energia que vai carregar a bateria para combustível do motor elétrico. Qual que é a desvantagem do híbrido full? A desvantagem do híbrido full é porque sua bateria é pequena. Então você não consegue no híbrido full ter uma autonomia muito grande com o motor elétrico. Ele geralmente entra em funcionamento quando você vai dar a partida no carro ou quando você está numa velocidade bem baixinha. Nesse momento ele está com o motor elétrico. Quando você exige mais do carro, o motor a combustão entra em ação e começa a carregar a bateria. Você não tem uma autonomia muito grande com o motor elétrico. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você não precisa descarregar, porque o funcionamento do carro já carrega a bateria, então você não precisa deixá-lo na tomada, não precisa de nada disso. É só você abastecer o carro com gasolina ou álcool e toda vez que funcionar o carro, estará carregando a bateria para o motor elétrico. Dentro dos híbridos nós temos também o híbrido plug-in, que é bem comum nos carros chineses, o Haval e os carros da BYD. Eles são híbridos plug-ins. Qual que é a diferença? O híbrido plug-in ele tem uma bateria maior. Sendo assim, você consegue uma autonomia maior com o motor elétrico. Tem carros aí que, segundo a montadora, podem chegar a 100 km de autonomia somente com o motor elétrico. Então você não gasta gasolina de jeito nenhum. Porém, o único jeito de carregar completamente esse motor, essa bateria do motor elétrico, é colocando ele na tomada. Não tem outro jeito. Ele tem uma carga mínima. Quando você pisa no freio, ele regenera um pouco a bateria. Quando você usa o motor a combustão, ele regenera um pouco a bateria, mas a bateria é muito grande. Então, usar o motor a combustão não vai conseguir carregar a bateria plenamente. Então, o híbrido plug-in, para que você consiga usá-lo na sua plenitude, você tem que, além de abastecer o carro, você tem também que carregar a bateria, colocar na tomada ou em um all box. Porque senão, se você deixar a bateria descarregar, você vai usar só o motor a combustão até a próxima carga da bateria. Tanto o híbrido plug-in quanto o híbrido full, o híbrido pleno, eles conseguem um consumo menor do que o carro somente a combustão. Vou dar o exemplo do Toyota Corolla. O Corolla, a combustão, ele consegue fazer 11 aqui dentro com a gasolina. A gasolina ele faz 11 aqui dentro. É um absurdo um carro 2.0 fazer 11, é muito bom o consumo desse, diga-se de passagem. Mas o Toyota Corolla híbrido, você consegue aqui dentro fazer médias de 19 até 20 quilômetros. Então bem aumenta bem a economia de combustível. Lembrando que tanto os carros híbridos, eles invertem essa relação de consumo. Eles são mais econômicos na cidade e consomem mais na estrada. O híbrido plug-in, se você deixar a bateria zerar, você vai ter autonomias, você vai ter um consumo de combustível muito alto.
porque vai ser só o motor a combustão funcionando. O carro é mais pesado por causa das baterias, por causa do outro motor, então o consumo dele vai ser maior. Mas se você manter a bateria carregada, você consegue um consumo de combustível muito bom também. Alguns carros, algumas montadoras falam aí até em uns 30 quilômetros por litro, segundo a montadora. Tá ok? Então esses dois carros, tanto o híbrido full quanto o híbrido plug-in, conseguem um consumo de combustível muito mais agradável, muito menor. O plug-in, desde que você esteja com a bateria carregada. Se você deixar ela descarregar, aí ele vira um carro a combustão normal. E o que é um híbrido leve? O híbrido leve seria o que a gente chama aqui no Brasil de famosa gambiarra, né? Colocando de uma forma bem grosseira. O híbrido leve, ao contrário do híbrido full e do híbrido plug-in, o motor elétrico dele não está associado a um eixo. O híbrido full e o híbrido plug-in tem um motor elétrico no eixo. O híbrido leve não. Esse motor elétrico dele e essa bateria, ele tem a menor bateria. A bateria dele é 12 volts, do tamanho de uma bateria normal de um carro ali mesmo. O motor dele está acoplado, esse motor elétrico, a componentes elétricos do carro. Alternador, ar-condicionado, direção elétrica. São equipamentos do carro que, quando você precisa usá-los, quando não é um carro a combustão normal, eles roubam um pouco da potência do carro para que você tenha que usá-los. Você vai usar o ar-condicionado, ele usa do movimento do motor a combustão para fazer funcionar o compressor do ar-condicionado e gelar o ar. Isso faz com que o consumo aumente. No híbrido leve, quando você vai usar o ar-condicionado, ele está acoplado a um motor elétrico. Então não vai usar o motor a combustão, que estará simplesmente sendo usado para deslocar o carro. A mesma coisa carregar o alternador, mesma coisa funcionar a direção elétrica. Então nada disso, esses componentes não vão roubar carga, não vão roubar energia do motor para funcionar. Terá um motor, um pequeno motor elétrico, parece um alternador, um outro alternador, que vai fazer essa função de acionar esses equipamentos. Ah, Ronin, faz com que o consumo fique melhor? Discretamente. O híbrido leve, o consumo de combustível dele não é tão diferente assim, do que um carro a combustão. Qual que é a vantagem dele então, se você for olhar assim? A vantagem do híbrido leve é que carros elétricos e carros híbridos, eles têm desconto no IPVA, e dependendo da cidade onde você mora, por exemplo, se você mora em São Paulo, eles não entram no rodízio, mesmo sendo um híbrido leve. Então a vantagem do híbrido leve é essa. Você vai ter um consumo de combustível um pouco melhor e vai ter um desconto no IPVA e não entra no rodízio de automóveis caso você for de São Paulo. Tirando isso, não é tanta vantagem assim. E só que, como eu falei, por causa da tecnologia elétrica, por causa das baterias, por causa do motor, os carros híbridos, eles são mais caros. Então o híbrido leve, ele é um pouco mais caro que um carro a combustão. Então um Pulse híbrido, ele é um pouco mais caro que um Pulse normal. E aí, consegui explicar direito? Vocês conseguiram entender o que cada um desses carros, cada um desses motores funcionam, como são? Então aqui, resumindo, carros a combustão, qual que é a vantagem? Abastecimento rápido, você
ou qualquer lugar que você for, tendo combustível, você abastece e não tem problema. Desvantagem: consumo. Geralmente, quanto maior o motor, maior o consumo e emissões de poluentes. Carros elétricos: desvantagem: autonomia. Autonomia é ruim, e para fazer uma viagem, você precisa planejar bem essa viagem para que você não fique parado no meio do caminho. E também tempo de abastecimento, de carregamento da bateria pode ser muito longo. Vantagem: você não tem gasto com combustível. A energia elétrica, por enquanto, é mais barata que o combustível fóssil, então você gasta menos. Carros híbridos. Híbrido plug-in: você tem uma boa autonomia, você tem um bom consumo de combustível, um consumo muito bom, desde que a sua bateria do motor elétrico esteja carregada. Você também não entra no rodízio, caso você mora em São Paulo ou nas cidades que fazem rodízio, e também tem desconto no IPVA. Desvantagem do híbrido plug-in: você tem que carregá-lo na tomada ou no wallbox para manter a bateria carregada, porque senão você terá um carro a combustão normal, se a bateria zerar. Híbridos full: qual que é a vantagem? O próprio motor carrega a bateria, você tem um consumo bom, muito bom mesmo, bem melhor do que a combustão normal, porém você não tem uma autonomia muito boa com o motor elétrico. Então você sempre vai ter que ficar alternando entre elétrico e a combustão. Vantagem também: você também não entra no rodízio e também tem desconto no IPVA. Híbridos leves interferem muito pouco no gasto de combustível e você não entra no rodízio e também tem desconto no IPVA. Mas o carro, o motor elétrico, ele não é acoplado a nenhum eixo, então ele não atua no deslocamento do carro. Fica aí o seu critério escolher qual que você vai usar, ou qual que você prefere. Lembrando que todo carro híbrido ou elétrico é mais caro que um carro a combustão. Beleza? Bem, gente, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já acelere o dedo aí no botão do like, para que esse vídeo se torne relevante e apareça no menu lateral aí do YouTube. Se você gosta de conteúdo automotivo, considere se inscrever no meu canal, vai ajudar pra caramba. O canal está começando agora e a sua inscrição que vai fazer com que ele cresça, para que eu continue trazendo conteúdo para vocês aí. E se você tem aí um amigo, um conhecido, um inimigo, whatever, Stovni, que está pensando em comprar um carro elétrico, compartilhe esse vídeo com ele para que ele possa ter a sua dúvida sanada. Ok? Obrigado pela paciência e pela audiência. Nos veremos no próximo carro. До свидания.